Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa homilia diária está no capítulo 10, dos versículos 31 a 42 do Evangelho narrado por São João. E hoje, mais uma vez, no Evangelho, nós temos a narrativa onde podemos olhar que os judeus estão mais aflorados, ou seja, estão cheios de raiva, estão cheios de rancor, ódio, porque eles não aceitavam a forma, a maneira como Jesus conduzia as coisas. Eles não aceitavam como Jesus direcionavam por meio dos seus ensinamentos, dizendo que ele e o Pai são um e que ele não faz nada sem a presença do Pai, ou seja, que eles agem em conformidade. E nós vemos hoje no início do Evangelho que os judeus, estavam preparados, Eles tinham pedras em suas mãos, para apedrejar Jesus. E com esse intuito eles queriam achar meios para matarem Jesus. Só que Jesus, sempre agindo em sabedoria, fala para os judeus que ele não ensina nada contrário ao que está na Escritura e também a partir da palavra do Pai, do projeto do Pai. Por isso que ele logo vai afirmar, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras, como ele diz no Evangelho, para dar essa resposta coerente para os judeus. E Jesus indaga cada um deles ali. Por qual delas quereis me apedrejar? Então, os judeus vão tentar responder para Cristo que eles não queriam apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmias, Porque sendo apenas o homem, como ele diz no versículo 33, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Ou seja, para os judeus, não entrava na mente deles, nem no coração deles, que Jesus era o Filho de Deus. E todas as vezes que Jesus fala, ele fala em unidade com o Pai. E Jesus deixa evidente que ele não faz nada sem estar em diálogo com o Pai. Por isso que ele diz e repete sempre: vocês precisam olhar para mim, vocês precisam olhar que eu e meu Pai somos um. E Jesus vai repetindo: nele está a salvação, nele há a verdade, nele há o caminho. E é claro que os judeus, com um coração velado pela raiva, pela ira, eles não conseguiam ver em Jesus o próprio Deus. Por isso que esse evangelho serve para nós, que às vezes nós precisamos tirar a ira da nossa vida, do nosso coração, tirar os véus que cobrem os nossos olhos, para que de fato a gente consiga olhar para Jesus e ver que Cristo é a plenitude, em que nele está a nossa salvação diária. E nós precisamos, a partir da nossa experiência de fé, a partir da nossa convicção de fé, dizer com toda certeza: de fato, Jesus é o meu Pai, Jesus é o meu Salvador, ele faz tudo por mim para me salvar sempre.
E os judeus, eles não entendiam, não compreendiam, né? Eles, como eles falaram no Evangelho, né? Que eles não estavam querendo apedrejar Jesus por causa das obras boas que ele fazia, mas da forma que ele falava, né? Eles entendiam que Jesus estava pecando contra Deus, fazendo atos de blasfêmias, porque ele afirmava esta perfeição que existia entre ele e Deus. Que ele falava que ele não era deste mundo, que o reino dele não era deste mundo, que ele estava apenas aqui neste mundo cumprindo e fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é justamente para que Jesus seja o nosso Salvador. E foi isso que, a partir da encarnação do Verbo, quando Jesus, pela ação de Deus por meio do Espírito Santo, Maria vai dar a luz ao Filho de Deus, que é Cristo, ali entra a salvação da humanidade. Ali já está em andamento a salvação de cada pessoa. Então Jesus, quando cresce, começa a sua atividade pública, ele vai ter esse embate, ora com os fariseus, ora com os mestres da lei e ora com os judeus, que não aceitavam os ensinamentos de Cristo. É por isso que no Evangelho de hoje nós notamos que os ânimos, né, dos judeus estavam à flor da pele, ou seja, crescia de maneira intensa. E ali ele, com as pedras nas mãos, eles estavam prontos para apedrejar Jesus. Isso só pelo fato deles se recusarem de crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, como também eles acusam, né, de blasfêmias. Esse homem diz que é filho de Deus, este homem diz que ele e o Pai são um, mas isso está errado, isso na visão do povo judeu. Só que Jesus apenas queria que eles entendessem que houvesse a conversão, né, desse povo judeu. É por isso que Jesus vai dizer, né, eu ajo conforme o meu Pai. É por isso que está escrito nas Escrituras, está escrito no projeto da salvação, que eu estou aqui com uma missão de fazer com que toda a humanidade seja salva, se convertam. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que, a cada dia, reconhecer Jesus. Precisamos tirar as amarras que nos aprisionam para enxergar verdadeiramente Cristo, as obras de salvação que Deus colocou no mundo. Temos que entender sempre os desígnios de Deus. E Deus sempre reserva o melhor para cada um de nós. Por isso que Jesus fala, né? O que eu falo está nas Escrituras. E se eu vim a este mundo, porque eu fui enviado pelo Pai. Não vim aqui de qualquer forma. Eu vim aqui com o objetivo. E é por isso que Jesus tentava sempre fazer com que os judeus, os fariseus e os mestres da lei entendessem e acreditassem no projeto divino de salvação que Deus tinha para toda a humanidade. Mas muitas vezes, né, estavam sempre armados, não queriam entender. É por isso que o Evangelho de hoje nos traz essa reflexão para a nossa vida. Temos que parar de agir de forma como os judeus. Temos que crer que Deus de fato é Cristo, que Cristo é Deus e que nele está a razão da nossa fé, que nele nós devemos depositar nossa esperança e aguardar a sua segunda vinda
como ele prometera e se cumprirá no fim dos tempos, quando ele vier na sua glória para salvar a humanidade. Então, que nós estejamos preparados para acolher a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.